Se a gente pensar em área de superfície, os dentes, eles representam 21% apenas da área de superfície dentro da cavidade bucal. 45% mucosa gengiva, 12% dorso da língua, palato 9% e ventre da língua e soalho bucal 12%, né? Então, essas superfícies, elas todas são amplamente cobertas, né, e colonizadas por bactérias e por diferentes grupos de bactérias, né? E é claro que nos dentes nós temos uma característica única dentro do corpo humano, que são os dentes, porque os dentes são uma superfície dura, eles apresentam uma superfície dura, diferente dos outros nichos da cavidade bucal, ele não descama, né? Então, o que aderir-se ao dente, se não for removido mecanicamente, não vai ser destacado das superfícies dentárias. Então, essa é uma característica importante, né? Outra característica é a questão anatômica do dente, né? Parte dele, a raiz, ela é inserida dentro do corpo, embutida dentro do corpo humano, né? Dentro do tecido conjuntivo, atravessando uma barreira epitelial, né? E a outra parte dele é parcialmente visível para o exterior, né? Claro que dentro dos limites da boca. Então, as bactérias que colonizam os dentes, né, elas estão fora do corpo humano, mas ao mesmo tempo elas geram um processo inflamatório que está adjacente, localizado dentro do corpo humano, a nível de tecido conjuntivo. Então, quando a gente vai falar de ecologia oral, a gente tem que voltar lá no nascimento, né? No nascimento do bebê, do feto humano, que quando ele está dentro do útero, ele está numa condição praticamente estéril, né? Mas logo que ele passa pelo canal do parto, ele vai adquirir os primeiros micro-organismos. Então, em mais ou menos 2 semanas, né, uma microbiota quase madura já se forma, né, com diferentes tipos de bacterianos, né, em todo o corpo do bebê. A partir desse momento, né, o corpo do bebê, em 2 semanas, ele já tem 10 vezes mais bactérias do que células humanas. Em outras palavras, isso quer dizer que o ser humano, desde pouco tempo depois que ele sai da barriga da mamãe, ele é 10% só constituído de carne, osso, sangue, músculos, e os outros 90% de micro-organismos, em termos de quantidade de células. Calcula-se, na verdade, que nós temos 1 trilhão de bactérias, né? Aproximadamente 1 trilhão de bactérias. Foi uma contribuição do projeto Genoma em 2008. E é claro que nós temos vários compartimentos orgânicos, né, que abrigam uma série de micro-organismos que infectam esses locais e mesmo em estados de saúde, né, constituindo as microbiotas próprias de cada local. E por que há tanta diversidade? Essa heterogeneidade bacteriana é porque cada região parece ser um habitat diferente, né, oferecendo diferentes condições ambientais, diferentes composições teciduais. Então, portanto, elas apresentam diferentes receptores para aderência, diferentes nutrientes necessários para micro-organismos, diferentes teores de umidade, de pH, tensão do oxigênio. Então, vai colonizar ou vão colonizar uma determinada região, um certo habitat, os micro-organismos que melhor se adaptarem àquela condição ecológica. E a ecologia oral, ela é muito alterada pela erupção dos dentes, né? Nós temos um bebê de 6 meses, né, iniciando ali a erupção dos seus incisivos, já uma criança na sua dentição mista, depois um adulto, e aí nós vamos ter um aumento gradativo de complexidade, no sentido de diversidade de espécies, dentro da cavidade bucal, né? Porque em função da presença dos elementos dentários. E essa presença
essa ecologia vai ser novamente afetada no momento que há perdas dentárias, a ponto de quase não se conseguir detectar bactérias em determinados nichos, a não ser que você use técnicas bem sensíveis, então diminui bastante a quantidade de bactérias. E quando nós pegamos um paciente que teve seus dentes removidos e devolvemos dentes artificiais a ele, como os implantes, isso aqui é uma prótese de protocolo, nós voltamos a observar essa complexidade bacteriana, né? Então, devolve dentes, devolve superfícies não descamativas, a ecologia oral novamente afetada. E tudo que se adere ao dente, se não for mecanicamente removido, então ele vai acumular-se e as bactérias, na tentativa de sobreviver, de se reproduzir, elas vão causar disbioses no processo de saúde e doença, né? E aqui vocês observam disbioses importantes, né, relacionadas ao aparecimento de cárie, de doença periodontal. Para vocês terem uma ideia do que muda o ecossistema, a carga bacteriana dentro da cavidade bucal, se nós coletarmos aqui com uma sondinha 1 milímetro cúbico de placa bacteriana, né, isso facilmente, provavelmente eu removo aqui desse pedacinho do dente, né, se nós contarmos isso, nós teremos aproximadamente 1 bilhão de bactérias. 1 bilhão. Agora multipliquem isso pelo número de dentes, né, e de superfícies que vocês encontram placa visível aí. Então é um aumento muito importante, né, da carga bacteriana. E esse aumento ele vai causar uma disbiose, que vai ser observada por alteração desse processo de saúde, doença cárie e doença periodontal.